Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa série aqui dos milagres de Jesus. Dá você abrir em Marcos capítulo 6. Mais um milagre bem conhecido de Jesus. Vamos ler do verso 30 ao 44. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem, e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Em nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, todo mundo aqui já passou fome, né? Pelo menos uma fominha, né? Talvez não a fome de verdade, mas todo mundo já ficou com fome, né? Quanto tempo foi o máximo que você ficou sem comer, assim? Um dia inteiro? Ficou sem almoçar, só foi jantar, né? Geralmente é assim que a gente lida com a nossa fome, né? Aí chega no fim do dia, você já não estou aguentando mais, estou morrendo de fome, né? Que a gente, graças a Deus, a gente não passa por fome de verdade. Como em muitos lugares do mundo aí nós temos países que passam fome, cidades inteiras, povoados. Até pensando nisso, eu lembrei, vocês já leram Vidas Secas do Graciliano Ramos? Que é na escola, né? Leitura obrigatória. É um clássico, né, da literatura brasileira e que narra exatamente a família, né, do Fabiano, da esposa dele, né, lá no sertão nordestino, passando a seca e por causa da seca, logo a fome. E o livro é trágico, mostrando exatamente a questão de não ter o que comer, não tem o que fazer, não tem dinheiro, não tem condições de sobrevivência, e eles vão, né, numa caminhada ali, tentando chegar em outro lugar para conseguir uma melhor condição. E nesse meio tempo aí, a cachorrinha deles morre, que chamava Baleia, a cachorra, mas era uma cachorra magrela, porque não tinham o que comer. E a narrativa do livro, ela vai indo nessa questão da fome, principalmente da pobreza e da fome. E como é uma literatura realista, chega no final, você acha que vai ter um final feliz? Não, não tem. Eles continuam na mesma situação. E é uma situação que muitas pessoas têm e que não veem solução. E eu quis trazer exatamente essa questão da fome para a gente, porque nosso milagre aqui envolve o suprimento da fome. Só que eu quero que a gente entenda, e sempre como tudo que a gente fala aqui dos milagres, ele sempre tem 2 perspectivas. Tem uma perspectiva direta e natural e tem uma perspectiva espiritual. E existem os 2 tipos de fome. Existe a nossa fome natural, que a gente é suprido comendo alguma coisa. Agora há pouco, após a EBD ali, a gente fez um pequeno lanchinho. Então, se alguém estava com fome, já não está mais. Mas existe a fome espiritual,
que aí um pedaço de pão comum não pode resolver. Você pode comer 1 quilo de carne e essa fome espiritual não se resolve. Você pode consumir qualquer coisa que esse mundo te ofereça e a fome espiritual não é saciada. Nós precisamos de algo que só Deus pode suprir, que é a nossa fome espiritual. Tá? Mas vamos então seguir para o nosso texto aqui, que vai falar exatamente desse milagre de Jesus. Então nós temos aqui um relato, e o nosso texto começa falando que os discípulos chegaram e contaram tudo o que haviam feito. O que é esse relato dos discípulos? Um pouquinho mais acima aí, no verso 6, Jesus envia os discípulos por uma missão, lembra disso? Ele envia os discípulos, vocês vão de 2 em 2, e vocês vão pregar, vocês vão ensinar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar, né? Estendendo a eles o próprio ministério de Jesus. Então Jesus já estava aqui ensinando para os seus discípulos que eles tinham a responsabilidade, Jesus estava dando para eles, dividindo com eles a própria missão dele. Tudo que Jesus fazia, Jesus estava andando pelo mundo, curando pessoas, abençoando as pessoas, ensinando. Falou, agora vocês vão. Vocês são a extensão do que eu faço. Vocês são a minha extensão. Então a gente vê aqui que Jesus já estava mostrando a ideia do corpo, de que a igreja é a extensão dele. Ele já estava, isso antes da sua morte, antes da sua ressurreição, ele já estava ensinando aos seus discípulos. Essa é a ideia. A ideia não é que eu estou fazendo aqui, vocês estão só me acompanhando. Não, vocês estão comigo, vocês são meus discípulos porque estão aprendendo comigo e vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então, e aí eles chegam contando. Fizemos isso, fizemos aquilo. Né? E Jesus se alegrou muito com isso, e eles estavam muito alegres por causa do que eles viram. Eles viram Deus agindo através da vida deles. Eles puderam expulsar demônios, curar pessoas, estavam ensinando as pessoas se achegando a Deus por causa do que eles falavam. E eles se alegraram com isso e chegaram contando. E é interessante que aí Jesus fala, então, vamos para um lugar mais retirado, porque nem eles tinham tempo para comer. Eles estavam tão ativos agora nesse ministério com Jesus, que nem eles tinham tempo para comer. Eles estavam sempre atendendo as pessoas. Então Jesus fala, agora vamos então se retirar, vamos só a gente. Né? Vamos deixar todo mundo que está em volta e vamos se retirar, pega o barco e vamos lá para a gente ter um tempo de descanso, um tempo nosso. Né? Jesus propõe isso para ele e eles vão, pega o barquinho, começa lá e as pessoas vê eles entrando no barquinho, Jesus e os discípulos, vamos lá. Né? Aí eles veem a direção do barquinho e já corre todo mundo lá na frente. O nosso texto diz que antes do barquinho chegar, o pessoal já estava lá esperando. Quando o barquinho chega no lugar, teoricamente, que deveria estar deserto, está cheio de gente. Né? E a gente pode pensar, se fosse no nosso caso, né? Só queria um tempo de descanso. Né? Mas está até esse galerinha aqui de novo. Né? Mas o nosso texto diz que Jesus fez o quê? Se compadeceu deles. E a forma do porquê Jesus teve essa compaixão, está lá no verso 34, pois eram como ovelhas que não têm pastor. Isso chama muita atenção para o nosso texto aqui. Ele se compadeceu porque ele viu aquele monte de gente. E o que ele percebeu naquelas pessoas? Necessidade. Ele percebeu que elas estavam famintas, e não de pão ainda, mas uma fome espiritual, e por isso ele se compadece delas, porque elas estão ali como ovelhas que não têm pastor. A ovelha que não tem pastor não sabe achar o campo, não sabe achar onde está a pastagem, elas estão como perdidinhas. Ela precisa de um pastor para guiá-las para um lugar de descanso, para um lugar de alimentação, mas elas estavam perdidas, e elas estavam ali exatamente em busca de alguma coisa. Então Jesus olha para aquele povo e se compadece deles. Mesmo Jesus, talvez não tendo comido nada ainda, nem os seus discípulos, eles estando cansados, Jesus olha para aquele povo e fala, eles precisam de ajuda, eles precisam de direção, eles precisam de liderança. Então, Jesus passou a ensinar-lhes, como diz aqui o verso 34. E aí, essa questão de Jesus falar sobre
como o texto fala aqui, como eles não têm pastor, isso vai nos lembrar muita coisa do Antigo Testamento. É interessante que lá em Números 27, 18 a 23, se quiser ler depois, Moisés, ele está, quando ele sabe que ele vai deixar o povo, e precisa de alguém que vai liderar o povo de Israel na entrada da Terra Prometida, e ele se questiona sobre quem que vai liderar o povo. Então, lá em Números 27, Josué é a resposta que vem como aquele que agora ele iria liderar o povo, ele seria o pastor daquele povo entrando na Terra Prometida. E é interessante, que eu não sei se você já percebeu isso, ou que Josué é o nome Jesus, só que Jesus é grego. Sabiam disso? Ou não? Que Josué e Jesus é o mesmo nome? Jesus, na verdade, ele chamava Josué. É que por que a gente fala Jesus? Porque é um nome em grego. E a gente adotou o nome em grego. Você já deve ter ouvido o pessoal falando Yeshua, sei lá, não sei como pronuncia exatamente. Que é o nome o quê? É Josué em aramaico. Entendeu? Então, é Jesus. E aí, então, aqui a gente vê, enquanto existia aquela ideia do Antigo Testamento, de sempre à espera de um pastor, e Josué representando lá no Antigo Testamento, lá na entrada do povo na Terra Prometida, aquele que lideraria o povo para a terra de descanso, para o lugar prometido, agora chega o verdadeiro Josué, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, que ia guiar aquele povo sem liderança para o lugar perfeito, para o lugar de descanso, para o lugar de alimento. Jesus tinha chegado naquele lugar. Jesus entrou na história da humanidade. Jesus chegou ao mundo. É isso que o nosso texto está mostrando. E quando a gente pensa nessas ovelhas que não têm pastor, não são só aqueles ali. É o povo na história. Então a gente tem um povo aqui específico, naquele momento, e existe as ovelhas sem pastor no decorrer da história de todos os lugares, de todos os países. Nós estamos enquadrados aqui como as ovelhas sem pastor que precisavam de um pastor para guiá-los para a vida eterna. Amém? E aí Jesus começa a ensiná-los, mostrando o caminho, mostrando a direção, mostrando Deus para eles. E aí o tempo vai passando, e aí ficou muito tarde. E aí os discípulos se aproximam de Jesus e falam: está ficando tarde, o pessoal está muito tempo sem comer, e possivelmente eles também estavam com fome, né? Despede eles, para que eles possam ir para os povoados ao redor. Ou seja, lembra que eles estavam num lugar um pouco mais afastado. Então eles não estavam num centro comercial, eles estavam afastados de todo mundo, na margem do lago ali da Galileia, possivelmente na região mais ou menos de Betsaida, é o que imaginam aqui. Mas era uma região um pouco mais afastada. Então, libera eles, para que eles consigam chegar no povoado ainda, enquanto ainda dá para comprar comida, porque depois eles não vão nem conseguir, vai ficar tarde demais, eles não vão conseguir comprar comida para eles. Então, despede eles. É interessante, né? Essa percepção dos discípulos, uma preocupação. Isso é legal da gente ver nos discípulos, porque eles estavam aprendendo com Jesus a olhar para as pessoas. Eles podiam ter ficado simplesmente lá, tanto faz, né? Deixa Jesus falar aí, na hora que acabar, o pessoal que se vira, né? Não, mas percebe como o ministério de Jesus já estava começando a mexer com eles, porque eles estavam começando a olhar para as pessoas. Eles precisam comer. Despede eles para que eles possam comprar comida. E quando eles falam isso, acho que eles esqueceram. Eles começaram a olhar para as pessoas, mas esqueceram de olhar para Jesus, que é o Criador de todas as coisas, que podia resolver o problema ali, sem ter que as pessoas fossem comprar. Mas aí a resposta de Jesus é a mais interessante de todas, né? O que Jesus fala para eles? Dá vocês mesmo de comer. E aí eu fico pensando, né? Pensa em você está ali com Jesus, aí tem lá, pelo que a gente vê no final do texto, 5.000 homens, isso está contando os homens. Então, se a gente pensar que tinha mulheres também, pode dobrar aí pelo menos o número, né? Geralmente tem um pouco mais de mulher do que de homem nessas reuniões, só a gente olhar para a gente aqui, né? Então, pelo menos 10.000 pessoas, sem contar as crianças. Aí Jesus chega e fala: dá você de comida para eles. Como assim, Jesus? São 10.000 pessoas, não dá nem para contar direito, né? Como que
A gente, 12 pessoas ali, como a gente vai dar comida para todo mundo? Mais uma vez, eles esqueceram diante de quem eles estavam. E o que Jesus estava mostrando? Vocês não vieram contando o que vocês fizeram em meu nome? Vocês não expulsaram demônios? Vocês não curaram? Dá de comida para eles. É a vez de vocês. Continua. Não acabou ali quando vocês retornaram. Continua o ministério. Vocês ainda são uma extensão. Então, dá vocês de comida. Mas eles não entenderam e falaram, mas onde a gente vai arrumar 200 denários? A gente vai ter que comprar 200 denários de comida, né? Na verdade, o texto não fala se eles tinham ou não tinham, mas era provável que eles não tinham. O que são 200 denários? O denário era um dia de trabalho. Então 200 eram 200 dias de trabalho, ou seja, mais ou menos 7 meses de trabalho de uma pessoa. Você consegue imaginar você trabalhar 7 meses, aí você consegue juntar 7 meses do seu salário e você dá para comprar comida para um monte de gente. Essa era mais ou menos a ideia do que eles tinham que fazer. Eles não tinham. Onde que a gente vai arrumar esse tanto de dinheiro agora para alimentar essas pessoas? De novo, eles esqueceram quem era Jesus. Mas o que Jesus estava querendo era mostrar para eles que eles eram uma extensão do ministério de Jesus. Jesus não sabia o que ia acontecer, logo sabia. É soberano, a gente está estudando sobre isso. Jesus não sabia qual seria o questionamento deles? Sabia. Mas o que Jesus estava querendo? Ensiná-los também. Então, como a gente vê sobre os planos de Deus, os planos de Deus, eles não são exclusivos num ponto, né? Jesus faz uma coisa aqui que pega várias ao mesmo tempo. Não é aquilo que a gente já falou, o plano de Deus não é remendado. Então Jesus vai, e agora? Não tem que fazer? Tá, então eu vou multiplicar o pão. Quando Jesus fala, vamos até lá, Jesus já sabia o que ia acontecer. Sabia ou não sabia? Ele é Deus. Então o plano todo já estava estabelecido. Ele queria alimentar aquelas pessoas, ele queria ensinar os discípulos, ele queria falar com a gente. Tudo ao mesmo tempo. Então Jesus chega para eles e fala, o que vocês têm? Vai verificar. E eles foram verificar lá nos seus, não sei como, o texto não diz, se eles foram na bolsa deles lá. A gente não sabe, simplesmente eles chegaram, temos 5 pães e 2 peixes. Eu fico pensando na ironia que isso poderia ser, né? A gente não sabe se eles chegaram diante de Jesus com 5 pães e 2 peixes de uma forma... É só pensar na gente. Como que você chegaria para Jesus com 5 pães e 2 peixes na mão? Jesus, se liga. Não dá, né? É isso que a gente tem. É tudo que a gente tem. Ou será que a gente chegaria? Nós só temos isso, mas está aqui, o Senhor pode. A gente pode chegar de 2 maneiras diante de Jesus. A gente pode chegar diante, tá vendo? Não dá. Tá vendo, Senhor? Está aqui, o Senhor falou, mas não dá. Impossível. É humanamente impossível. Jesus fala, é verdade. Ou a gente vai chegar, Senhor, eu não posso. Eu não sei o que fazer. Mas estou diante daquele que pode todas as coisas. Então já existem 2 possibilidades aqui de como a gente chegar diante do Senhor com as nossas questões, com as nossas dúvidas, com os nossos anseios e com as nossas problemáticas, e exatamente pensando no que era que Jesus estava ensinando para eles com relação ao ministério deles. E a gente pensa em ministério, talvez, mas eu não tenho ministério nenhum. Lógico que tem, todos nós temos. Por quê? Todos nós somos extensão do ministério de Jesus. Jesus chamou cada um de nós para sermos extensão do ministério dele. E talvez você possa estar se perguntando, mas eu não tenho muita coisa para oferecer. Eles também não tinham. Eles tinham 5 pães e 2 peixes para alimentar 10.000 pessoas. Então, o que você tem dentro de você é pequeno? É. Mas você está diante de quem? Daquele que pode todas as coisas. Então, se o Senhor te chamou para ser uma extensão do ministério dele, fala, Senhor, eu só tenho isso aqui. Mas, com isso daqui, eu posso fazer muita coisa, porque o Senhor está comigo. Porque quem vai fazer, na verdade, o milagre é o Senhor, não sou eu. Eu só estou aqui para executar. Eu só estou aqui para oferecer aquilo que eu tenho.
e o Senhor faz todas as outras coisas. É exatamente isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. E aí, Jesus pega então esses 5 pães e 2 peixes, né? E ele fala para os discípulos: organizem eles em grupos. E aí aqui é muito interessante essa maneira aqui como Jesus fala para ele organizar em grupos. Se você lembrar lá do Antigo Testamento, quando Moisés está com o povo no deserto, o que Moisés faz? Ele faz exatamente isso na hora de distribuir o maná. Ele separa o povo em grupos. O que Jesus está mostrando aqui, tanto para os discípulos quanto para aquele povo? Eu sou o novo Moisés. Então ele já tinha mostrado: eu sou o Josué, eu sou o Moisés, que distribuiu o maná. Agora eu vou dar o pão para vocês. Aquele povo no deserto estava passando fome, e Deus deu o suprimento. Jesus está mostrando mais uma vez, fazendo o povo relembrar do Antigo Testamento, da história de Israel, falando: eu alimento vocês. Eu sou o mesmo Deus que suportou vocês lá no deserto, que deu o sustento para vocês lá no deserto. Eu estou aqui mais uma vez, nesse lugar, que não era um deserto, mas era um lugar isolado, ou seja, longe das coisas, para suprir a necessidade de vocês. E tem mais um ponto interessante nessa questão aí, ó. Jesus fala, cadê? Perdi o texto aqui, ó. Faz todos se assentar em grupos sobre, no verso 39, sobre a grama verde. Isso já mostra que não era um deserto, tá? Mas por que Marcos colocou aqui a grama verde? Por que esse detalhe? Para você lembrar do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que ele faz? Fará me assentar, deitar em pastos verdes. Jesus está mostrando: eu sou o bom pastor. Então ele já falou no começo, eles são como pessoas que não têm, como ovelhas que não têm pastor. E agora ele está mostrando: eu estou fazendo vocês se assentarem na grama verde e vou dar de comer para vocês. Eu sou o bom pastor. Então o nosso texto aqui é Jesus se revelando como o bom pastor para aquele povo, para os discípulos, para nós. Falando: eu sou o bom pastor. E aí Jesus, então, no verso 41, ele toma os pães, né? Toma os pães e os peixes, ele olha para cima, abençoou e partiu o pão. Você te lembra alguma coisa? A ceia. O Senhor faz o mesmo gesto que lá na Páscoa, quando ele institui a ceia. Ele pega aquele pão, levanta os olhos ao céu, abençoa e parte o pão. E aí dá o pão e os... E é interessante que ele fala que partiu os pães, não fala que ele partiu os peixes, né? O texto fala aqui, ó: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Ele não abençoou os peixes, é interessante, né? Por quê? Porque já era uma referência exatamente à ceia. Em seguida, entregou-os aos discípulos, para que os servissem, também repartiu os 2 peixes para todos. Mas existe um ponto ali com os pães que é especial. Depois ele pega os peixes e reparte também. E dá para os discípulos repartirem. Percebe? Não é Jesus que agora ele vai dar o pão e o peixe para todo aquele povo. Ele dá para quem? Para os discípulos. Ele fala: agora ele repartiu, deu aos seus discípulos e fala: agora vocês distribuem. O que Jesus tinha falado para ele? Dê vocês mesmos de comer. E o que eles vão fazer? Eles mesmos vão dar de comer ao povo. Jesus está fazendo eles cumprirem aquilo que ele pediu para eles. Só que eles falam: eu não posso. Tá, mas eu vou fazer um milagre e vocês vão dar de comer. Jesus não fala: tá, mas já que vocês não conseguem, então eu resolvo. Não, Jesus ele fala, ele pega o que eles tinham, multiplica aquilo e fala: dá vocês mesmos. E a gente, o nosso texto não fala como que o milagre se deu, como foi exatamente a descrição de como aconteceu. Só fala que Jesus pegou, partiu aquele pão,
deu aos seus 12 discípulos e falou: agora, eu dividi os peixes, falou: agora distribua. Então pensa, cada um estava com um pedacinho na mão. Te lembra outra coisa também, né? Um pedacinho, só um pedacinho de pão, tão insignificante, né? Deus pega, agora pega esse pedacinho que eu te dei e começa a distribuir. E eu fico pensando, né, na reação dos discípulos, porque eu sempre tento me colocar no lugar deles, e acho que você também, né? Como seria Jesus te dando um pedacinho de pão? Pensa no nosso pedacinho de pão da ceia. Aí 10 mil pessoas à sua frente, distribui. Nossa, acho que não dá, né? Exige fé. A nossa vida com Deus exige fé. Exigiu que aqueles homens, que eles sabiam com quem eles estavam falando, eles sabiam quem era Jesus, eles simplesmente descansaram naquela palavra de Jesus e falaram: tá bom, e pegar um pedacinho de pão e sair distribuindo. E como que foi? Aquele pão não acabava? Eu não sei, o texto não fala, mas eu imagino que talvez fosse assim. Pegar um pedaço de pão, aí vai, e aquele pão não acaba. Aquele pedacinho de pão, né, não acaba nunca. Talvez seja assim, né? A gente só fica especulando, porque se o texto não fala como foi, a gente especula como foi essa multiplicação. Porque não foi que Jesus fez, pá, e vai, apareceu os 12 cestos cheios de pão, né? Não foi. Ele falou: vai distribuindo. Isso mostra, né, alguns aspectos interessantes da nossa vida cristã. Às vezes a gente quer ver tudo de uma vez só. E Deus não, vai. É um passo de cada vez, é um pedacinho de cada vez. E Ele vai fazendo. Então a nossa vida é assim, e eu quero que a gente pense nas duas perspectivas da nossa vida. A gente como aquele que está recebendo o pão para comer, como aquele que é a extensão do ministério de Jesus, distribuindo o pão para as pessoas. Então, eu quero primeiro a gente pense na perspectiva da gente recebendo o pão. A pessoa que estava sentada ali na grama verde. Os discípulos chegando e pegavam aquele pedaço de pão e começavam a comer. O Senhor quer suprir as nossas necessidades. O Senhor é o bom pastor. Ele cuida da gente. Não sei qual a situação que você está passando, qual a dificuldade, qual a necessidade que você está tendo. Pode ser qualquer tipo, pode ser física, pode ser no seu corpo, na saúde, pode ser espiritual, qualquer tipo de necessidade que você tenha, Ele é o bom pastor. Ele está atento às suas necessidades. E Ele é o bom pastor que te faz sentar na grama verde e Ele te dá aquilo que você precisa. Nós passamos talvez por tempos de turbulência na nossa vida. Isso não significa que Ele esqueceu da gente. Ele está cuidando, porque Ele tem sempre compaixão de nós. Ele sempre se compadece da gente, em todo o tempo. Então, se você tem qualquer problema, qualquer necessidade, chega diante dele e fala: Senhor, eu preciso da tua intervenção. Eu não tenho como resolver. Eu não tenho. De comida, dê o alimento, dê o que as pessoas precisam. Cuida das pessoas, ame as pessoas, tenha compaixão das pessoas. Estenda o meu amor e a minha compaixão e o meu suprimento às pessoas. E a gente precisa confiar nele também. Da mesma forma que aqueles discípulos, que saíram talvez com um pedacinho de pão na mão. Nós, se a gente olhar para a nossa vida, a gente, como eu já falei anteriormente, a gente vai achar que é muito pouco. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Mas o ponto não é o que a gente pode fazer. É o que Ele pode fazer através de nós. Com aquele pedacinho que a gente tem. O Senhor deu um pedacinho para cada um. Todos nós temos. Tem ou não tem? Você não recebeu nada do Senhor? Recebeu. Nós temos o Espírito Santo habita na sua igreja. Isso já é o suficiente para saciar a fome do mundo. Nós temos nas nossas mãos aquilo que é necessário para realizarmos a obra do Senhor. Não precisamos de mais nada. Mas eu preciso. Quando eu tiver? Quando? Não, é agora. Né? Se a gente tivesse 200 denários aqui, talvez desse para comprar comida.
Não, vocês não precisam disso. Vocês precisam de mim. E isso vocês têm. Então a gente não precisa pensar, precisamos daquilo outro. Nós precisamos confiar que nós temos o Espírito Santo e que Ele é suficiente para realizar tudo aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Amém? Mas aí, então nós temos a resolução aqui do milagre de Jesus. Verso 42. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Aí, uma pergunta interessante que a gente pode fazer: como está a nossa satisfação com o Senhor? Jesus, e eu quero estender um pouco mais aqui a questão de quem é Jesus. Jesus, ele estava se mostrando como o bom pastor, mas Jesus também se apresentou como o pão da vida. Ele é o pão, Ele é o verdadeiro pão. Ele é o que supre a nossa necessidade interna, não a nossa necessidade física. Ele é o pão que supre o nosso espírito. E aqui diz que eles comeram e ficaram satisfeitos. Será que nós estamos ficando satisfeitos com o Senhor? Ou será que a gente quer comer outra coisa? O Senhor é o verdadeiro pão. E Ele nos satisfaz completamente. E aí, se nós não estamos satisfeitos, e eu quero dizer satisfeito, não, entenda o que eu quero dizer aqui, não, tudo bem, a minha vida, fugiu a palavra aqui, quando você, tudo bem, tá bom assim mesmo, conformado, sabe, tá bom assim mesmo, não é disso que eu estou falando, é você ter a satisfação de ter o Senhor, de ter se alimentado do Senhor. Será que nós estamos satisfeitos com o Senhor em nossa vida? Ou será que a gente quer outra coisa? Eu preciso do Senhor mais, se eu tiver isso aqui também, aí sim eu ficarei satisfeito. O Senhor é suficiente para nós? Porque se Ele não está sendo suficiente para nós, é porque nós não o temos ainda. Se Ele não é satisfeito, se Ele não nos satisfaz, é porque a nossa fome está direcionando para outro lugar. E aí a gente vai ficar com fome eterna. Porque só Ele pode satisfazer. Então, além do Senhor falar que Ele supre todas as nossas necessidades, Ele fala que Ele é o que supre aquele vazio que existe no ser humano. Como o próprio Agostinho disse, né, que Deus fez um buraco no homem do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do ser humano. Mais nada. E Ele quer deixar a gente satisfeito. Então vamos nos alimentar de Jesus e ficar satisfeitos com Ele. E aí o verso 43 fala que em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então ainda sobrou. Isso é muito interessante. Porque poderia todo mundo ter ficado satisfeito e beleza, acabou. Mas, e aí, como que se deu isso também? Porque talvez os discípulos foram passando, a pessoa estava comendo e o discípulo chegava com outro pedaço. Ele estava comendo, o discípulo chegava, dava outro pedaço. Então, começou a exceder aquilo que eles estavam necessitando. É isso que o Senhor faz com a gente. O Senhor dá aquilo que a gente precisa e Ele ainda excede. Porque Ele superabunda a graça. Ele dá muito mais daquilo que a gente acha que precisa. E eles sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Alguns tentam achar tipo simbologia nos números, porque o 12 é um número tão representativo na Bíblia, né? Mas, se a gente pensar, existem vários números nesse texto, e o único representativo mesmo seria os 12. Então, os comentaristas, os teólogos ficam na dúvida se existe ou não. Tá? A questão é que o 12 sempre significa multiplicação, as 12 tribos de Israel, o tudo, né? Mas a gente não sabe. Sendo simbólico ou não o número 12, a questão é que sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Mostrando que o Senhor
faz mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Lembrando das palavras de Paulo, né? Muito mais do que aquilo que você imagina, pensa, crê. Ele é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Aqueles discípulos, talvez eles tenham confiado que o Senhor poderia alimentar aquele povo. Mas quando eles viram o resultado, foi além do que eles imaginavam. Sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Então, se a gente acha que é muito pouco tudo aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, Ele pode fazer muito mais daquilo que você imagina. Muito mais. Tanto com relação às nossas necessidades, com relação ao nosso ministério e com relação àquilo que Ele pode suprir no nosso coração. A satisfação que o Senhor pode nos trazer é muito maior daquilo que a gente pode imaginar. Amém? E aí a gente vê aí, né? E o nosso texto termina, né? Os 5.000 homens. É muita gente. O Senhor, Ele não tem espaço pequeno. Ele não tem pouca bala na agulha. Ele pode muita coisa. A gente não pode limitar o Senhor em nada. A gente nunca pode chegar e falar, Senhor, mas eu acho que desse jeito já não vai dar mais. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. Então, resumindo aqui tudo que eu falei, todas as suas necessidades são mínimas diante do Senhor. Ele pode resolver qualquer uma delas, sem exceção. Não existe algo que para o Senhor seja grande demais, porque Ele é maior do que todas as coisas. O ministério que Deus deu na nossa mão, Ele é grande, porque é Ele que coordena, é Ele que faz. Então a gente pode fazer muita coisa para Ele, independente de quem a gente for, da nossa capacidade, dos nossos saberes. Ele pode todas as coisas. É confiar que Ele nos capacita para realizar a sua obra e encontrar a satisfação no próprio Senhor, que é o verdadeiro pão. Amém? E falando em pão, a gente vai participar do pão logo mais. E eu queria que a gente participasse do pão com essa percepção. Você vai receber um pedacinho de pão. É um pedaço de um pão que foi partido. Ninguém partiu aqui, ele já foi partido na faca, bonitinho ali. Mas é um pão que foi partido. E você pode pensar, o que é um pedaço de pão? Isso é uma representação do próprio Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro pão. Então, quando você pegar esse pedaço de pão, que você pense, isso é Jesus. Ele fala, isso é o meu corpo partido através de você, por vocês. Esse é o meu corpo. A gente não crê que o pão vira carne de Jesus, mas você vai pegar esse pedaço de pão e falar, isso aqui é um pedacinho, mas o Senhor pode multiplicar isso, vai me satisfazer completamente. Isso vai mudar a minha história, mais uma vez. Que é por isso que a gente come sempre do pão, sempre toma do cálice. Por quê? Para a gente ser lembrado de que Ele nos satisfaz. E a ceia é esse memorial. Só que ao mesmo tempo, ele não é só uma coisa para a gente lembrar. Ele é algo que Deus está fazendo, Deus está nos alimentando. Então nessa manhã, o Senhor Jesus vai nos alimentar mais uma vez de si mesmo. Ele vai dar dele mesmo para a gente mais uma vez, para que a gente saia daqui satisfeito, crendo que nós somos extensão do ministério dele. Que você vai pegar esse pedaço de pão, você vai ser cheio de Jesus e vai sair daqui e vai se compadecer das pessoas e encher as pessoas, dar alimento para as pessoas, dar o que elas precisam, dividir Jesus com elas. Essa é a nossa missão. Então você vai estar participando do pão para você e sair daqui distribuindo esse pão para as pessoas. A ceia não é só para a gente. A ceia é para o Senhor dar dele para nós. E recebendo dele, nós podemos distribuir para as pessoas também. Que essa é a nossa missão. Amém? Vamos orar.
Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra e nós confiamos em Ti. Como vimos aqui, o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor cuida de todas as nossas necessidades. O Senhor cuida de tudo aquilo que a gente precisa. O Senhor nos leva para a grama verde, para se assentar na grama verde, descansar. Senhor, nós confiamos em Ti. Então, em primeiro lugar, eu quero rogar por todas as pessoas, para os nossos irmãos que estão passando por qualquer situação difícil, qualquer necessidade. Nós cremos que o Senhor pode suprir todas as coisas. Então eu peço que o Senhor, pelas Tuas misericórdias, toque na vida de cada um dos meus irmãos e supra as suas necessidades. O Senhor conhece todas elas. Se alguém precisa de cura, que o Senhor dê cura. Se alguém precisa de suprimento, que o Senhor dê suprimento. Se alguém precisa de restauração na alma, na emoção, nas emoções, que o Senhor traga restauração. Se alguém precisa de restauração na família, que o Senhor traga restauração. O Senhor é aquele que resolve todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. E nós confiamos em Ti. Então eu peço no nome de Jesus, que o Senhor toque na vida dos meus irmãos, restaurando tudo aquilo que for necessário, suprindo todas as necessidades. Mas, Senhor, eu também peço em favor de todos nós aqui, a quem o Senhor estendeu o Teu ministério. Senhor, que a gente não se acomode na nossa vida cristã, mas que a gente tenha esse entendimento de que somos Tua extensão. E que a gente queira estender a Tua compaixão e o Teu amor e a Tua misericórdia às pessoas que nos cercam, que cruzam com a gente todos os dias. Que a gente ofereça para elas o pão necessário. Seja o pão físico, mas principalmente Jesus. Que a gente mostre o Evangelho para esse povo faminto, para esse povo sedento que nos cerca. Esse povo que tem estado vazio de sentido da vida. Senhor, o Senhor tem nos mostrado que o Senhor preenche todo o vazio do nosso coração. E nós não queremos nos acomodar simplesmente sendo satisfeitos, mas levando o Evangelho da graça, do reino do Senhor, para as pessoas que nos cercam. Senhor, e principalmente que a gente possa encontrar satisfação plena em Ti. Que a gente não divida a nossa vida com outras coisas. As outras coisas fazem parte da nossa vida, mas a satisfação plena a gente só encontra em Ti. Nada pode nos preencher, nada pode preencher o vazio do nosso coração, a não ser que seja o Senhor. Que a gente encontre total satisfação em Ti. Que a gente não deixe nada roubar essa satisfação do nosso coração. Mas que a gente possa desfrutar todos os dias do Teu cuidado, do Teu preenchimento, da saciedade que nós só encontramos se alimentando de Ti, Senhor. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém.